Bom dia. A aula de hoje será sobre os holandeses na América Portuguesa. Vamos entender como os holandeses invadem o Nordeste brasileiro e passam um tempo dominando um território, uma parte do nosso território. Então, houve um processo chamado de União Ibérica, que logo vocês vão entender. Até 1580, a Holanda mantém amizade com Portugal por motivos comerciais, em troca de trigo, madeiras e pescado, e Portugal fornece à Holanda vinho, açúcar e especiarias. Esse laço, né, entre Portugal e Holanda caminhava bem até 1580, quando o reino português é reunido ao reino espanhol, o que foi chamado de União Ibérica. Aí vinha a pergunta, o que foi a União Ibérica? Essa união durou de 1588 a 1640 e nada mais é do que o processo de união entre as coroas de Portugal e da Espanha, após a morte de Dom Sebastião de Portugal, que eu vou explicar assim. Quando Dom Sebastião de Portugal morre, ele não tinha herdeiros, ele era o rei de Portugal, e Felipe II da Espanha, ele reúne os dois tronos. Para vocês entenderem como se deu tudo isso, olha só. Em 1578, o rei Dom Sebastião, ele tinha apenas 24 anos de idade. Ele vai desaparecer, ele desapareceu durante um combate contra os muçulmanos lá na África. Esse rei não deixou irmãos, não tinha filhos. E aí, quem é coroado? O seu único parente. O único parente que ele tinha era Dom Sebastião, que já tinha 78 anos, ele falece pouco tempo depois que assume o poder, né? E aí, lá em 1580, né, 2 anos depois que ele assume o poder, após seu falecimento, vai aparecer o rei Felipe II da Espanha, e ele vai conseguir tomar o trono de Portugal e ele se torna monarca dos dois países. E aí se dá essa união ibérica, né? A união dos países, a união entre as coroas de Portugal e Espanha. Se perguntarem a vocês o que foi a União Ibérica, foi exatamente a união, foi o processo de união entre as coroas de Portugal e da Espanha. O rei Felipe, gente, ele era absolutista, ou seja, ele tinha o poder totalmente em suas mãos. Ele começa a expandir seus territórios, ele domina territórios que antes eram portugueses, incluindo as costas africanas e sul-americanas. Nesse momento, gente, o rei espanhol, né, que é Felipe II, ele estava reorganizando a política externa de Portugal, e isso fez com que muitas outras potências, outros países que eram aliados a Portugal, não aceitassem e começam a ter conflitos. Eles têm conflitos com a Inglaterra, com a região dos Países Baixos, e nessa região dos Países Baixos, que eram divididas em 17 províncias, a Holanda também participava estavam entre essas províncias, e começa uma guerra de independência, né, uma guerra contra a Espanha, e devido a essa união da Espanha, algumas tropas portuguesas também são enviadas para lutar ao lado dos espanhóis, e aí põe fim às relações políticas e comerciais amistosas que os portugueses mantinham com várias comunidades desses ditos Países Baixos. Então, em decorrência desses conflitos entre a coroa espanhola e os Países Baixos e as Províncias Unidas, todas as colônias portuguesas elas foram proibidas de manter qualquer tipo de relação comercial com os mercadores holandeses. Esses mercadores que já obtinham muito lucro com a comercialização de produtos que eram feitas que eram feitos aqui no Brasil. Havia também a questão do açúcar, que já havia há muito tempo um acordo comercial na produção do açúcar entre Brasil e Holanda. E aí os comerciantes holandeses, né, eles começaram a pensar que eles tinham um problema para resolver. Como eles poderiam continuar a comercializar os produtos coloniais se não era mais possível que eles tivessem acesso legal às colônias portuguesas e espanholas? E assim,
eles, claro que os holandeses queriam manter os seus lucros, eles começam a pensar em invadir, em ações de invasão e conquista dos territórios pertencentes à União Ibérica, ou seja, eles queriam invadir e conquistar os territórios tanto do Brasil como da Espanha. Aí vamos ver aqui eu ainda coloquei algumas consequências da União Ibérica. O Tratado de Tordesilhas, que foi feito em 1494, ele começa a perder seu sentido e inicia-se a expansão portuguesa pelo interior do território brasileiro, que seriam as bandeiras e entradas. Houve o fim dos laços comerciais entre holandeses e portugueses, como eu acabei de explicar a vocês como se dá esse fim dos laços comerciais. As duas companhias de comércio holandesas começam a disputar pontos comerciais pertencentes aos portugueses no mundo todo. E aí começam as invasões holandesas no Brasil. Em 1624 eles invadem Salvador e em 1630 eles vão invadir Pernambuco. Então, os navios dos comerciantes holandeses eles já começaram a atacar as colônias portuguesas na Ásia e logo depois eles vão começar, contam com o apoio da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Vamos entender. Essas companhias holandesas elas são unificadas nessas Companhia das Índias Orientais. Então, como primeiro eles criam a Companhia das Índias Orientais, os holandeses conseguiram obter o monopólio comercial das especiarias extraídas de diferentes pontos da costa africana e da Ásia, e por conta dos altos lucros obtidos pelas companhias das Índias Orientais, eles criam também a Companhia das Índias Ocidentais, que vai explorar as riquezas da América e da África. Então, gente, com a Companhia das Índias Ocidentais, em 1624, a força holandesa chega a Salvador com 26 navios, 3.000 homens e muitos canhões. Eles tomam a cidade de Salvador, aqui na Bahia, né? Vocês conhecem a nossa capital. E aí, o rei espanhol na época, que era Filipe II, ele manda uma frota com 56 navios e consegue reconquistar o porto baiano em 1625. Então, gente, 5 anos depois, os holandeses eles voltam a atacar aqui no Brasil, só que dessa vez, ao invés do alvo ser Salvador, eles vão para Pernambuco. Para conquistar, eles conseguiram, a Companhia das Índias Ocidentais, eles trazem uma frota de 67 navios. Eles têm a ajuda de alguns índios, senhores de engenho, e fizeram com que os holandeses eles consolidassem essa dominação de Pernambuco. Olha só, os colonos eles não conseguiram resistir ao ataque, eles se renderam. Muitos abandonaram vilas, engenhos e fugiram para o sertão, eles não tiveram coragem de ficar aqui. Então, em 1635, entre 1630 até 1635, os soldados holandeses eles conseguem conquistar uma grande parte do território que hoje compreende o estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Mais tarde ainda foi estendido aos atuais Sergipe, Ceará e Maranhão, como se pode ver no mapa. Então, eles conseguiram praticamente, os holandeses conseguem pegar uma área praticamente de quase todo o Nordeste. Poucos estados do Nordeste não foram abrangidos pela Companhia das Índias Ocidentais. Naquela época, os estados não tinham nome de estados, eles eram chamados de províncias, né? Por isso que eu falo a província do Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Sul. Era assim que eles eram chamados.